do meu ponto de vista, o mais importante é para haver uma relação simétrica entre os diferentes agentes de um mesmo setor. Então, não tem sentido a sala de cinema e a televisão por assinatura ser obrigada a pagar uma coisa e a plataforma não. Também não tem sentido os outros agentes do mercado serem obrigados a fornecer dados e as plataformas não. Acho que a palavra é isonomia, não é? Não existe essa palavra? Hoje há uma assimetria, precisa haver uma certa isonomia, os agentes precisam estar no mesmo lugar. É importante, inclusive, para as plataformas, porque elas ganharam um tamanho e uma importância que, assim, elas precisam fazer parte do arcabouço institucional do audiovisual brasileiro. Não se trata de intervenção, de verdade. Você ouve uma executiva da Netflix, ela fala que ela é claramente a favor da regulação. Então, o que eu acho que é polêmico é como vai ser a regulação. Aí dá pano para manga. Agora, que tem que regular, tem. Você me perguntou para elencar. Então, primeira coisa, é preciso que todos os agentes de um mesmo mercado respondam ao mesmo ente federal. Eles precisam entrar nesse arcabouço. A gente tem um arcabouço muito sofisticado no audiovisual brasileiro. Um monte de problemas, mas é sofisticado. Ele é mesmo. Então as plataformas fazem parte disso. As plataformas hoje têm relação com todo o audiovisual brasileiro. Elas produzem séries com plataformas. Eu trabalho para a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, a Netflix estará lá, tem uma mesa na mostra. Eles fazem parte, então eles precisam. Outra coisa, é importante que se defina, então, a forma de pagamento dessa taxa, que é a Condecine. Se todo mundo paga, as plataformas têm que pagar. E aí a gente entra num outro ponto, que é a das políticas de diversidade, não diversidade de pessoas, diversidade de conteúdos audiovisuais. Então, desde 1947, quando se estabeleceu lá num acordo de comércio do pós-guerra, que os produtos culturais, eles não são produtos como quaisquer outros, porque eles carregam elementos de identidade, de reconhecimento. Imagina se a gente só visse filme feito na Suécia, né, aqui no Brasil, não ia dar nem certo a roupa, né? Tem até a história, né, de pessoas que são da Amazônia que sonham vestir roupa de frio, né? Sonha colocar um casaco, porque vê no audiovisual todo mundo com uma roupa de frio, uma bota, né? E não consegue, tá sempre de regata. Então é importante que essas pessoas se vejam. Acho que isso, do meu ponto de vista, é algo valoroso, importante. Então, é importante que as plataformas deem espaço para essas produções brasileiras. Afinal, elas estão aqui no nosso mercado, do mesmo jeito que as salas de cinema têm o dever de exibir filmes brasileiros. E acho que todo mundo que vai ao cinema sabe que isso não faz com que ninguém não consiga ver Lilo e Stitch, né? Dá para ver tranquilo, mas tem lá uma obrigação de exibir um filme brasileiro. Então, acho que também é natural que as plataformas tenham algumas obrigações relativas ao conteúdo nacional. Então, precisa ter ali um percentual mínimo, exibir alguma coisa de cinema brasileiro. A pessoa que não quiser ver, gente, só passou. Ninguém é obrigado a ver nada, né? Mas, então, é importante, de novo, também para haver um equilíbrio com os demais entes desse mercado, né? Então, acho que é bom para todo mundo. E aí, por fim, se discute, mas aí é mais uma conversa da produção independente, não é minha, eu estou aqui só sendo um pouco porta-voz. Para a produção independente brasileira, é importante eles terem produtos feitos por eles, que eles sejam os detentores dos direitos. Hoje a gente vê, isso para uma pessoa de fora do setor tentar entender, todas as produções brasileiras que a gente vê nas plataformas internacionais, elas foram feitas
por produtoras brasileiras, mas essas produtoras não são as detentoras dos direitos sobre essas obras. Então, as séries super legais da HBO Max, voltou a chamar HBO Max, né? Não, é só HBO. Da HBO. Antes era só Max, né? É porque era HBO, virou HBO Max. Depois, tem uma série super legal, né? Cidade de Deus 20 anos depois, tem cena na Netflix. Isso tudo é super brasileiro, foi feito com profissionais brasileiros. São ideias tidas pelas produtoras brasileiras, mas quem viabilizou essas séries foram as plataformas. Quem pagou foram as plataformas, com dinheiro do bolso das plataformas. Logo, as plataformas são as detentoras dos direitos sobre essas obras. Não há nada de errado nisso. Zero. Só que se pleiteia que a regulação crie condições para que os produtores brasileiros também possam ser detentores de direitos. E isso é via regulação. Foi o que lembra, você fez a pergunta das majors, né? Todos os filmes brasileiros com potencial comercial estavam nas mãos das majors. Qual que é o papel da regulação? Regular, olhar para o mercado e ajustar o mercado. Graças a esse ajuste, a gente teve distribuidoras brasileiras conseguindo distribuir filmes brasileiros de sucesso. A regulação é essa intervenção de ordem econômica, às vezes do Estado, para deixar as coisas um pouco mais equilibradas. Então é legal que a gente tenha a cena, que a Netflix banque, que a HBO banque obras brasileiras e seja dona dessas obras, mas que a gente tenha também caminhos para que os produtores brasileiros façam a mesma coisa. E isso só vai acontecer via regulação. Por quê? Porque a gente tem um gap econômico e de poder que sem o Estado você não resolve. Você não tem como comparar o tamanho de uma HBO com um player brasileiro. Aí, já que eu tinha falado da indústria farmacêutica antes, é um pouco a mesma coisa, né? Senão a gente não tem indústria farmacêutica nacional, porque a gente não vai desenvolver, né? É muito difícil. Então, a gente precisa disso para que pessoas como vocês tenham emprego, trabalhem com audiovisual. Então, essa cadeia toda econômica precisa ser alimentada, né? Então, isso diz respeito a você também. A regulação das plataformas precisa criar trabalhos para as pessoas, possibilidades, né? Então, é para isso que serve a regulação.